Flagrei nas câmeras minha nora jogando meu neto de 5 anos na piscina. Corri até lá em pânico. Eu tinha saído só 15 minutos para comprar pão na padaria da esquina. 15 minutos. Quando voltei, ouvi gritos vindos do quintal. Gritos de criança, do meu Miguel. Larguei tudo no chão e corri. O que eu vi naquele momento congelou meu sangue. Amanda, minha nora, estava segurando meu neto pelos bracinhos e jogando ele na piscina. O menino chorava, gritava, "Não, mamãe, por favor." Afundava, voltava à tona engasgado, e ela puxava ele para fora só para jogar de novo. Pulei na água, agarrei meu neto, tirei ele de lá. E naquele momento, olhando para o rostinho apavorado do Miguel, eu soube. Alguma coisa estava muito, muito errada. Amanda explodiu em fúria quando viu que eu tinha tirado o menino da água. "Ele precisa aprender, Carlos. Ele precisa parar de ser fraco. Você estraga esse menino." Ela gritava, os olhos fora de órbita, o rosto vermelho. Peguei Miguel no colo, enrolei ele numa toalha, entrei para dentro de casa. O menino tremia, soluçava agarrado no meu pescoço. Amanda veio atrás, continuou gritando, me acusando de interferir, de mimar demais, de transformar o neto num covarde. Mandei ela ir embora. Ela saiu batendo a porta, e eu fiquei ali segurando aquela criança aterrorizada, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando a cena. Até que lembrei. As câmeras. Eu tinha câmeras no quintal. Levantei de madrugada, fui até o computador, abri as gravações, e o que eu vi me destruiu. Não foi a primeira vez. Nas últimas semanas, sempre que Amanda trazia o Miguel aqui, aconteciam coisas. Ela gritando com ele por qualquer coisa, sacudindo o menino com força, trancando ele sozinho no quarto dos fundos por horas, negando comida como castigo. E naquela tarde, a piscina. Passei a madrugada inteira assistindo, chorando, sentindo uma dor no peito que parecia me sufocar. Meu neto, meu Miguel, estava sofrendo, e eu, cego, não tinha percebido. Na manhã seguinte, com as mãos tremendo e o coração partido, eu soube. Eu precisava proteger aquela criança. Mesmo que isso significasse enfrentar meu próprio filho. Agora, antes de continuar, deixe seu comentário de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Meu nome é Carlos Ribeiro. Tenho 57 anos. Sou viúvo há 2 anos e moro sozinho numa casa simples no subúrbio de Belo Horizonte, mais especificamente na região de Contagem. É uma casa que construí ao longo de 30 anos de trabalho duro como mecânico. Tive minha própria oficina durante 25 anos, consertando carros, motos, caminhonetes. Trabalho honesto, suado, mas que me deu o suficiente para ter um teto sobre a cabeça e criar meu filho com dignidade. A casa não é grande. Tem 3 quartos, uma sala que dá direto para a cozinha, um banheiro e um quintal nos fundos com uma piscina pequena, daquelas de fibra de vidro, redonda, com 1,20 m de profundidade. Nada luxuoso, mas sempre foi o orgulho da família. Quando meu filho Rafael era pequeno, ele passava horas ali brincando, mergulhando, rindo. Eu e minha esposa Regina sentávamos na sombra da mangueira, tomando tereré, vendo o menino feliz. Mas faz 2 anos que Regina partiu. Foi rápido demais, um AVC fulminante. Ela estava preparando o almoço num domingo. Eu estava assistindo o jogo na sala. De repente, ouvi o barulho de panela caindo. Corri para a cozinha. Ela estava no chão, os olhos abertos, mas sem me ver. Chamei a ambulância, mas quando chegaram já era tarde. Enterrei minha companheira de 33 anos numa tarde chuvosa de maio e voltei para essa casa que de repente tinha ficado grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Os primeiros meses foram os piores. Eu não conseguia dormir no quarto que a gente dividia. Dormia no sofá. Não conseguia comer direito. Emagreci 12 quilos. Meu filho Rafael ficou preocupado. Vinha me visitar toda semana, trazia comida pronta, tentava me animar. Mas a dor era grande demais. O que me salvou, o que me trouxe de volta à vida foi meu neto, Miguel. O menino tinha 3 anos quando a Regina morreu. Hoje tem 5. É filho único do Rafael e da Amanda. E desde que a avó se foi, o Miguel virou minha razão de levantar da cama todo dia. Rafael sempre foi um bom filho.
Trabalhador, responsável, dedicado, estudou administração, conseguiu um emprego bom como gerente de vendas numa empresa de eletrônicos. Ganha bem, tem carro, apartamento próprio, vida confortável. Conheceu a Amanda na faculdade. Ela também fez administração. É bonita, alta, loira, sempre muito arrumada. Casaram há 6 anos, pouco depois de se formarem. No começo, eu e a Regina gostávamos da Amanda. Ela era educada, simpática, parecia se dar bem com a gente. Mas com o tempo comecei a perceber que ela era diferente quando o Rafael não estava por perto. Mais fria, mais distante, mais impaciente. Quando o Miguel nasceu, achei que as coisas iam melhorar, que a maternidade ia amolecer ela, ia trazer mais proximidade. Mas não foi o que aconteceu. Nos primeiros meses após o nascimento do Miguel, a Amanda ficou estranha, muito quieta, muito distante. Recusava visitas, vivia trancada no quarto. O Rafael achava que era normal, que era cansaço de mãe de primeira viagem, mas eu e a Regina percebíamos que era algo mais. A Regina tentou conversar com ela algumas vezes, oferecer ajuda, mas a Amanda sempre recusava com rispidez. Com o tempo, ela foi voltando a funcionar. Voltou a sair, a se arrumar, a cuidar das coisas da casa, mas continuava fria, principalmente com o Miguel. Eu via. A forma como ela pegava o menino, sem carinho, mecânica, como quem cumpre uma obrigação. A forma como ela falava com ele, curta, impaciente. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser mais grave do que isso. O Miguel sempre foi uma criança doce, carinhosa, tranquila. Desde bebê. Não dava trabalho, não chorava muito. Dormia bem. Quando começou a andar, a falar, era pura alegria. Risada gostosa, abraços apertados, olhinhos brilhantes. Comigo e com a Regina, ele era completamente à vontade. Brincava, corria, fazia bagunça. Mas com a Amanda, eu percebia que ele era diferente. Mais quieto, mais retraído. Como se tivesse medo de incomodar. Depois que a Regina morreu, o Miguel passou a vir mais aqui em casa. O Rafael viaja muito a trabalho, fica dias fora. E a Amanda tinha dificuldade de cuidar do menino sozinha. Então ela trazia ele aqui, deixava comigo por algumas horas, às vezes o dia inteiro. E eu adorava. Adorava cada segundo com meu neto. A gente brincava de carrinho, de bola, assistia desenho, fazia pipoca. Eu ensinava ele a plantar no quintal, a regar as plantas, a cuidar da horta pequena que eu tinha nos fundos. O Miguel ficava encantado com tudo. Perguntava 1000 coisas, queria aprender, queria ajudar. À noite, quando a Amanda vinha buscar, ele sempre pedia: "Vovô, eu posso dormir aqui?" E eu sempre respondia: "Pode, campeão, mas a mamãe precisa de você em casa." Ele ia, meio tristonho, mas obediente. Eu nunca desconfiei de nada. Achava que a Amanda, apesar de fria, cuidava bem do menino. Achava que era só o jeito dela. Até aquela quinta-feira. A quinta-feira que mudou tudo. Rafael tinha viajado para São Paulo na quarta de manhã. Ia ficar até sábado fechando uns contratos. A Amanda me ligou cedo, por volta das 8 da manhã. "Carlos, bom dia." "Bom dia, Amanda. Eu posso levar o Miguel aí hoje? Ele tá de folga da escolinha e eu preciso resolver umas coisas." "Claro, pode trazer. Que horas você vem?" "Umas 2 da tarde. Pode ser?" "Pode sim, eu vou estar aqui." "Tá bom. Até mais." Ela desligou, sem mais delongas, sem perguntar como eu estava, sem conversa. Como sempre. Passei a manhã organizando a casa, separando brinquedos, preparando o lanche que o Miguel gostava. Fiz um bolo simples de fubá que ele adorava. Deixei tudo pronto. Às 2h30, ouvi o portão bater. Fui abrir. Era a Amanda, com o Miguel pela mão. O menino veio correndo assim que me viu. "Vovô, vovô." Peguei ele no colo, dei um beijo na bochecha. "E aí, campeão, saudade?" "Também tava com saudade, vovô." Olhei para Amanda. Ela estava diferente. O rosto pálido, olheiras fundas, o cabelo meio desgrenhado, preso num rabo de cavalo mal feito. Ela que sempre era tão vaidosa, tão arrumada. "Oi, Amanda. Entra, toma um café." "Não, Carlos, preciso ir. Volto umas 6 para buscar ele." "Tudo bem, pode deixar." Ela se abaixou, deu um beijo rápido no Miguel, sem olhar direito para ele. "Comporta, Miguel. Não dá trabalho pro vovô." "Tá bom, mamãe." Ela se virou e saiu, sem mais nada. Fechei o portão, voltei para dentro com o Miguel.
Ele já tinha largado a mochilinha no sofá e estava correndo para a sala onde eu tinha deixado os carrinhos. Vovô, vamos brincar? Vamos sim. Deixa eu pegar água pra gente, tá bom? Fui até a cozinha, peguei um copo de suco pro Miguel e um café para mim. Sentei no chão com ele e a gente passou a tarde montando pistas de carrinho, fazendo corridas, rindo. O Miguel estava feliz, solto, sem aquela tensão que eu às vezes percebia quando a mãe estava por perto. Por volta das 5 da tarde a gente fez um lanche. Eu cortei o bolo de fubá, servi com leite. O Miguel comeu 2 pedaços, se lambuzou todo, riu. Vovô, seu bolo é o melhor do mundo. É? Melhor que o da mamãe? Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse baixinho, a mamãe não faz bolo. Achei estranho, mas não comentei. Depois do lanche, voltamos a brincar. Até que, por volta das 5:30, ouvi o portão. Olhei pela janela. Era a Amanda. Fui abrir. Oi, Amanda. Chegou cedo. É. Terminei mais rápido. Ela entrou. Jogou a bolsa no sofá com força. Miguel, vem aqui! O menino veio correndo da sala. Oi, mamãe. Ela nem olhou direito para ele. Você comeu? Comi, mamãe. Vovô fez bolo e... Bolo não é comida, Miguel. Senti a rispidez na voz dela, mas tentei amenizar. Amanda, ele comeu direito no almoço. Fiz macarrão, frango, salada. Ele comeu tudo. Ela me olhou de um jeito estranho. Os olhos meio vidrados, a mandíbula tensa. Tá bom. Ela ficou ali, parada, respirando fundo, como se estivesse tentando se controlar. Amanda, você tá bem? Tô, Carlos. Só cansada. Quer sentar? Descansar um pouco? Não. Eu preciso pegar umas coisas no carro. Você fica com ele? Claro. Ela saiu. Fiquei com o Miguel na sala. Ele voltou a brincar com os carrinhos, distraído. Alguns minutos depois, ouvi a voz dela, lá do quintal. Miguel, vem aqui. O menino levantou, foi até a porta dos fundos. Eu continuei na sala, guardando alguns brinquedos que estavam espalhados. Foi quando ouvi o grito. Não, mamãe! Por favor! Eu não quero! O grito do Miguel atravessou a casa como uma lâmina. Larguei tudo. Corri. Atravessei a cozinha, empurrei a porta dos fundos. O que eu vi congelou meu sangue. Amanda estava de pé na beira da piscina. Segurava o Miguel pelos braços com força. O menino chorava, se debatia, tentava se soltar. Mamãe, não, eu tenho medo. E ela, com o rosto vermelho de raiva, os olhos fora de órbita, levantou o menino e jogou ele na água. O Miguel caiu de costas. Afundou. A água cobriu a cabeça dele. Ele voltou à superfície tossindo, engasgado, chorando desesperado. Amanda, o que você está fazendo? Gritei. Corri em direção à piscina. Mas antes que eu chegasse, ela puxou o Miguel para fora pelos braços, o arrastou até a beira e jogou de novo. Ele precisa aprender, Carlos. Ele precisa parar de ser um covarde. Para com isso agora. Pulei na piscina. A água estava gelada. Agarrei o Miguel, que se agarrou em mim com uma força desesperada, o corpinho todo tremendo, soluçando, engasgado. Calma, meu filho, calma, vovô tá aqui, acabou. Acabou. Subi pela escadinha lateral com o Miguel nos braços. Peguei a toalha que estava pendurada no varal e enrolei ele com cuidado. Amanda gritava, fora de si. Você não devia ter feito isso, Carlos. Você sempre estraga tudo. Você mima demais esse menino. Você faz dele um fraco. Fraco? Amanda, ele tem 5 anos. Ele tá apavorado. Ele tá apavorado porque você deixa, porque você não ensina a ele a ser forte. Isso não é ensinar, isso é crueldade. Ela deu um passo na minha direção, o dedo apontado, o rosto deformado de raiva. Você não tem direito de falar assim comigo. Eu sou a mãe dele. Então age como mãe. Ela ficou ali, tremendo de raiva, os punhos cerrados. Por um momento, achei que ela ia me bater. Mas então ela respirou fundo, pegou a bolsa que estava numa cadeira do quintal e caminhou até o portão. Eu vou embora e você vai me pagar por isso, Carlos. Sai da minha casa, Amanda. Agora. Ela abriu o portão com força, entrou no carro, ligou o motor e saiu derrapando. Fiquei ali, parado no quintal, segurando meu neto, que tremia e chorava baixinho, agarrado ao meu pescoço. Vovô, eu não queria ir na água. Eu pedi para ela não, mas ela não escutou. Senti meu coração se partir em pedaços. Eu sei, meu amor. Eu sei. Não foi culpa sua. Você não fez nada de errado.
Levei ele para dentro. Liguei o chuveiro quente no banheiro. Tirei a roupa molhada dele com cuidado. Dei um banho morninho para aquecer. Vesti nele uma roupinha seca que eu sempre guardava aqui. Uma calça de moletom e uma camiseta do Galo, o time que ele torcia igual a mim. Fiz um chocolate quente. Sentei com ele no sofá, enrolado num cobertor, e fiquei ali, abraçado, até ele parar de tremer. Vovô, a mamãe tá brava comigo? Não, filho, não tá não. Mas ela gritou muito. Ela tava nervosa. Mas não é culpa sua. Ele ficou quieto, a cabecinha encostada no meu ombro. Alguns minutos depois, os olhinhos começaram a fechar. Ele dormiu ali mesmo, no meu colo. Fiquei parado, olhando para ele. Tão pequeno, tão frágil, tão indefeso, e senti uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido. O que tinha acontecido ali não era educação, não era ensino, não era disciplina, era violência. Peguei meu celular e liguei para o Rafael. Caiu direto na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Mandei uma mensagem. Filho, me liga urgente. É sobre o Miguel. Esperei. Meia hora. 1 hora. Nada. Às 9 da noite, a Amanda não tinha voltado para buscar o Miguel. Nem tinha ligado. Deitei o menino na cama do quarto de hóspedes. O cobri com carinho. Dei um beijo na testa. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando a cena. Os gritos do Miguel. O olhar de ódio da Amanda. A violência. Será que já tinha acontecido outras vezes? Será que o menino sofria e eu não sabia? As perguntas martelavam na minha cabeça. Até que, de madrugada, por volta das 3 da manhã, me veio a ideia. As câmeras. Eu tinha instalado câmeras de segurança em casa uns 6 meses atrás. Tinha havido uma onda de furtos na região, casas invadidas, carros roubados, e vários vizinhos tinham instalado câmeras. Eu fiz o mesmo. Coloquei uma câmera na entrada da casa, uma na lateral e uma no quintal, com visão da piscina e da área de serviço. Nunca tinha mexido muito nas gravações. Só olhava de vez em quando para checar se estava funcionando. Mas agora levantei, fui até a sala, liguei o computador, abri o programa das câmeras e comecei a assistir. Sentei na cadeira em frente ao computador, o coração acelerado. A tela azulava a sala escura. Abri o programa de segurança, selecionei a câmera do quintal, comecei pela gravação daquele mesmo dia, quinta-feira. Vi o momento em que a Amanda chegou no quintal com o Miguel. Vi ela segurando ele pelos braços. Vi o menino chorando, implorando. Vi ela jogando ele na água. 1 vez, 2 vezes. Vi eu correndo, pulando na piscina, tirando o menino de lá. Revi aquilo várias vezes, sentindo a raiva crescer a cada replay. Mas então pensei, e se não foi a primeira vez? Voltei nas gravações, dia anterior, quarta-feira. Naquele dia o Rafael ainda não tinha viajado. Ele saiu de manhã cedo para o aeroporto. A Amanda trouxe o Miguel aqui por volta das 10. Eu tinha saído para fazer umas compras no mercado e voltei só depois do meio-dia. Avancei a gravação até o momento em que eu saí. A Amanda ficou sozinha com o Miguel no quintal. O menino brincava com os carrinhos na grama, quieto, concentrado, feliz. De repente o Miguel levantou e foi até a beira da piscina. Ele tinha derrubado um carrinho sem querer e o brinquedo caiu na água. Mamãe, o carrinho caiu! Amanda, que estava sentada numa cadeira mexendo no celular, levantou a cabeça, olhou e explodiu. Eu falei para você não brincar perto da piscina. Mas eu não estava perto, mamãe. Eu só... Ela se levantou num pulo, foi até o menino, puxou ele pelo braço com força. O Miguel gritou de dor. Aí, mamãe, tá doendo! Cala a boca! Ela arrastou ele para dentro de casa. Pela câmera lateral, vi ela abrindo a porta do quartinho dos fundos. Um cômodo pequeno, escuro, sem janela, que eu usava para guardar ferramentas e caixas, e empurrando o Miguel para dentro. Bateu a porta. Trancou por fora com o ferrolho. Voltei para a câmera do quintal. A Amanda voltou, sentou na cadeira, pegou o celular de novo. Como se nada tivesse acontecido. Avancei a gravação. 15 minutos depois, ouvi, pelo áudio da câmera, a voz do Miguel, abafada, vindo de dentro do quartinho. Mamãe, por favor, tá escuro aqui. Ela nem olhou. 30 minutos. 45 minutos. Mamãe, eu quero sair. Por favor. A voz dele ficando cada vez mais chorosa, mais desesperada.
A Amanda continuava no celular, indiferente. 1 hora depois ouvi meu carro chegando. A Amanda se levantou rapidinho, foi até o quartinho, abriu a porta. O Miguel saiu de lá, os olhos vermelhos, inchados, o rosto manchado de lágrimas. Ela o puxou pelo braço, o levou até a pia da área de serviço, lavou o rosto dele com pressa. Para de chorar. O vovô vai chegar. Quando entrei em casa, minutos depois, os dois estavam no quintal. A Amanda no celular. O Miguel quieto, sentado na grama, os olhos baixos. Eu nem percebi. Senti um nó na garganta, os olhos ardendo. Como eu não percebi? Voltei mais nas gravações. Semana anterior, terça-feira. A Amanda tinha trazido o Miguel de manhã. Eu tinha ido ao médico. Voltei só à tarde. Abri a gravação. Vi a Amanda fazendo um lanche pro Miguel. Pão com manteiga, suco. Colocou num pratinho de plástico. Deixou na mesinha que eu tenho no quintal. O Miguel sentou, começou a comer. Mas, sem querer, ao pegar o copo de suco, derrubou um pouco na mesa. A Amanda viu. E explodiu. Você é muito desastrado, muito burro! O menino arregalou os olhos, assustado. Desculpa, mamãe, eu... Ela pegou o prato de comida, foi até o lixo e jogou fora. Pronto. Agora você não come mais nada. Mas, mamãe, eu tô com fome. Devia ter pensado nisso antes de fazer sujeira. O Miguel ficou ali, parado, olhando para a mesa vazia, as mãozinhas tremendo, tentando segurar o choro. A Amanda voltou para a cadeira, pegou o celular e ignorou ele. O menino ficou ali quieto por quase 2 horas, sem comer, sem brincar, só sentado, encolhido, com a cabeça baixa. Quando eu cheguei, ela já tinha dado comida para ele. Tava tudo normal. Fui voltando nas gravações, semana após semana, gritos, puxões, empurrões, castigos desproporcionais, isolamento, humilhação. Você é burro, você é fraco, você não presta para nada. Palavras cruéis, ditas com raiva, com ódio. E o Miguel, sempre quieto, sempre obediente, sempre tentando agradar. Passei a madrugada toda assistindo. Quando o sol começou a nascer, eu tinha visto tudo. Meses de gravações, meses de sofrimento. E eu, cego, confiando, não tinha percebido nada. Sentei ali, com a cabeça entre as mãos, e chorei. Chorei pela criança inocente dormindo no quarto ao lado. Chorei pela minha cegueira. Chorei porque sabia que o que eu ia ter que fazer ia destruir minha família. Mas não tinha escolha. Eu precisava proteger meu neto, custasse o que custasse. Peguei o celular. Liguei para o Rafael. Atendeu na 3ª tentativa, a voz sonolenta, irritada. Pai, são 6 da manhã. Que foi? Rafael, você precisa voltar para casa. Hoje. Pai, eu tô em São Paulo. Tenho reunião o dia inteiro. Só volto sábado. Então cancela, é urgente. Urgente como? O que aconteceu? É sobre o Miguel e sobre a Amanda. Silêncio do outro lado. O que tem? Eu não vou falar por telefone. Volta para casa. Pai, você tá me assustando. Eu tô falando sério, Rafael. Volta. Desliguei. Fiquei ali, sentado na sala escura, vendo o sol nascer pela janela. Sabia que a guerra tinha começado. Rafael chegou no meio da tarde de sexta-feira. Tinha mandado mensagem avisando que estava vindo, que tinha cancelado as reuniões, que estava preocupado. Eu passei o dia inteiro com o Miguel. Fiz panqueca no café da manhã, aquelas que ele adorava, com mel e banana. Ele comeu 3, sorriu, parecia mais relaxado. Brincamos no quintal, longe da piscina, jogamos bola, fizemos bolhas de sabão. Ele perguntou algumas vezes pela mãe. Vovô, a mamãe vem hoje? Não sei, filho, mas se vier, o vovô tá aqui, tá bom? Tá bom. Ele parecia aliviado. Por volta das 5 da tarde, ouvi o carro do Rafael parando na frente de casa. Portão batendo. Passos rápidos. Toquei a campainha. Fui abrir. Meu filho estava ali, de terno meio amarrotado, a gravata afrouxada, o rosto cansado e preocupado. Oi, pai. Oi, filho. Entra. Ele entrou. Olhou ao redor. Cadê o Miguel? Tá no quarto assistindo o desenho. E a Amanda? Ela tá aqui? Não. Ela não voltou desde ontem. Rafael franziu a testa. Como assim? Ela largou o Miguel aqui e não voltou? É, e nem ligou. Ele pegou o celular, tentou ligar para ela. Caiu na caixa postal. O que tá acontecendo, pai? Senta. A gente precisa conversar.
Sentamos na mesa da cozinha. Fiz café. Ele pegou a xícara, mas não bebeu. Só ficou ali, olhando para mim, esperando. Respirei fundo. Rafael, eu vou te mostrar uma coisa. Mas antes eu preciso que você me prometa que vai me ouvir até o final. Sem me interromper. Sem explodir. Consegue fazer isso? Ele estreitou os olhos, desconfiado. Depende do que você vai falar. Rafael, por favor, é importante. Ele respirou fundo. Tá bom, fala. Levantei, fui até o computador na sala. Abri o programa das câmeras de segurança. Selecionei a gravação de quinta-feira à tarde, a cena da piscina. Vem aqui. Rafael veio ainda com a xícara de café na mão. Ficou de pé ao meu lado. Apertei play. A imagem mostrava o quintal. A Amanda chegando com o Miguel. O menino chorando, ela gritando, ela segurando ele pelos braços, jogando ele na água. Uma vez, o Miguel voltando à superfície, engasgado, chorando, ela puxando ele para fora, jogando de novo. E então eu aparecendo, correndo, pulando na piscina, tirando o menino de lá. Rafael ficou pálido. Que é isso? É o que aconteceu ontem, enquanto você estava em São Paulo. Ele continuou olhando para a tela, a boca entreaberta. Ela estava tentando ensinar ele a nadar. Rafael, olha a cara do menino. Ele está apavorado. Ele está implorando para ela parar. Pai, a Amanda é a mãe dele. Ela sabe o que está fazendo. Não, Rafael, ela não sabe. Ele se virou para mim, irritado. Você não pode julgar a forma como ela educa o filho dela. Filho dela? Rafael, ele é seu filho também. E isso não é educação. Isso é violência. Ele apertou a mandíbula. Você sempre fez isso, pai. Sempre achou que a Amanda não era boa o suficiente. Sempre quis interferir. Rafael tem mais, muito mais. Mostrei as outras gravações. Uma por uma. O quarto escuro. O menino trancado por horas. A comida jogada no lixo. Os gritos, os puxões, as palavras cruéis. Rafael assistiu tudo em silêncio. A expressão foi mudando. De irritação para confusão. De confusão para choque. Quando terminei, ele ficou parado, olhando para a tela desligada. Rafael, você está gravando minha esposa sem ela saber? Não era a reação que eu esperava. Rafael, você não está vendo o que eu acabei de te mostrar? Eu vi, pai, mas você está gravando ela sem autorização. Isso é invasão de privacidade. Rafael, sua esposa está machucando seu filho. Ela não está machucando ninguém. Ela está tentando educar. Você que está exagerando, como sempre. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Filho, você realmente acredita nisso? Acredito. A Amanda passa o dia inteiro cuidando do Miguel sozinha enquanto eu trabalho. Ela faz tudo. E você fica aqui, gravando ela escondido, montando um caso, tentando fazer ela parecer uma monstro. Eu não estou tentando fazer nada. As imagens falam por si. Não, pai. As imagens mostram o que você quer que elas mostrem. Você cortou, editou, tirou de contexto? Eu não cortei nada. Tá tudo ali, completo. Ele bateu a mão na mesa. Eu cansei, pai. Cansei de você interferir. Cansei de você tentar controlar minha vida, meu casamento, meu filho. Rafael, pelo amor de Deus, escuta o que você está dizendo. Não, você que precisa escutar. Cadê o Miguel? Eu vou levar ele embora. Rafael, não faz isso. Ele passou por mim, foi até o quarto onde o Miguel estava. Entrou sem bater. Vem, filho, a gente vai para casa. Miguel olhou para ele e depois para mim, confuso, assustado. Mas, pai, eu tô assistindo desenho com o vovô. Agora não, Miguel, pega suas coisas, a gente vai. Mas, Miguel, eu falei! O menino pulou de susto. Pegou a mochilinha, o ursinho de pelúcia, os olhos enchendo de lágrimas. Fui atrás deles. Rafael, por favor, pensa no que você está fazendo. Ele pegou o Miguel no colo, passou por mim. Sai da frente, pai. Filho, espera. Tentei segurar o braço dele. Solta! Ele empurrou minha mão com força. Abriu o portão, colocou o Miguel no carro, entrou, ligou o motor. Fiquei ali na calçada vendo o carro se afastar. O Miguel olhando para trás, pela janela, o rostinho triste, confuso, e eu, ali, sozinho, sentindo que tinha perdido tudo. Passei o fim de semana inteiro num estado de choque. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Só ficava andando pela casa vazia, repassando o confronto com o Rafael, as palavras dele, a cegueira dele. Tentei ligar várias vezes. Ele não atendia. Mandei mensagens. Ele bloqueou meu número.
No sábado de manhã, fui até a casa deles. Um apartamento num condomínio fechado na região nobre de Contagem. Toquei o interfone. A Amanda atendeu. Quem é? Sou eu, Amanda. Carlos. Eu preciso falar com o Rafael. Ele não quer falar com você. Amanda, por favor, é sobre o Miguel. Vai embora, Carlos, ou eu chamo a segurança. Amanda! Ela desligou o interfone. Fiquei ali, parado no portão, sentindo a impotência me sufocar. Voltei para casa. No domingo de manhã, meu vizinho, seu Antônio, bateu na porta. Ele é um senhor de 68 anos, aposentado, viúvo também. A gente sempre foi amigo. Toma café junto de vez em quando, conversa sobre futebol, sobre a vida. Bom dia, Carlos. Tava te procurando ontem, mas você não tava. Oi, seu Antônio, entra. Ele entrou, sentou na mesa da cozinha enquanto eu fazia café. Você tá com cara de quem não dormiu, rapaz, tá tudo bem? Sentei na frente dele e contei tudo. As gravações, a Amanda, o confronto com o Rafael, a recusa dele em ver a verdade. Seu Antônio me ouviu em silêncio, a expressão séria. Quando terminei, ele suspirou fundo. Carlos, você fez a coisa certa mostrando para o Rafael. Mas ele não acreditou em mim. Ele acha que eu estou inventando. Porque ele não quer ver. Porque é mais fácil acreditar que você está exagerando do que aceitar que a mulher dele está machucando o filho deles. E agora? O que eu faço? Eu não posso deixar o Miguel lá sofrendo. Você não pode. E você não vai. Mas como? O Rafael me bloqueou, a Amanda não me deixa entrar. Eu não tenho acesso ao menino. Seu Antônio colocou a mão no meu ombro. Você precisa de ajuda profissional, Carlos. Conselho tutelar, psicólogo. E talvez, dependendo da gravidade, até a polícia. Mas se eu fizer isso, eu vou perder meu filho para sempre. Carlos, você já está perdendo. Ele já te bloqueou, já te afastou. Mas se você não fizer nada, você vai perder seu neto também. E quando acontecer algo pior, e vai acontecer, você vai conseguir se perdoar. As palavras dele me atingiram como um tapa na cara. Ele tinha razão. E se eu denunciar, e mesmo assim não derem nada? E se a justiça não acreditar em mim também? Aí pelo menos você tentou. Pelo menos você fez o que era certo. Mas ficar parado, isso você não pode, Carlos. Passei o resto do domingo pensando, orando, pedindo força. Na segunda de manhã levantei cedo, tomei banho, me vesti e fui até o conselho tutelar da região. O conselho tutelar ficava num prédio simples, meio antigo, pintado de amarelo claro, com uma placa na entrada. Conselho Tutelar de Contagem, proteção à criança e ao adolescente. Entrei. A recepcionista, uma moça jovem de uns 25 anos, me atendeu. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia. Eu preciso fazer uma denúncia sobre maus tratos a uma criança. Ela pegou uma ficha, começou a anotar. O senhor é parente da criança? Sou o avô. Qual o nome da criança? Miguel Ribeiro da Silva, 5 anos. E onde ele mora? Dei o endereço do apartamento do Rafael e da Amanda. O senhor pode esperar uns minutos? Vou chamar a assistente social responsável. Sentei numa cadeira de plástico na sala de espera. Havia cartazes nas paredes sobre direitos das crianças, números de denúncia, campanhas contra a violência. Fiquei ali nervoso, o coração disparado. Alguns minutos depois, uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, óculos de grau, jaleco branco, apareceu. Senhor Carlos, sou a doutora Fernanda, assistente social. Pode vir comigo? Segui ela até uma salinha pequena com uma mesa, 2 cadeiras, um armário de arquivos. Senta, por favor. Sentei. Ela abriu uma pasta, pegou uma caneta. O senhor disse que quer fazer uma denúncia de maus tratos? Sim. Pode me contar o que aconteceu? Respirei fundo e contei tudo. A cena da piscina, as gravações, os meses de abuso, a cegueira do meu filho. Ela ouvia, anotava, sem me interromper. Quando terminei, ela olhou para mim com seriedade. O senhor trouxe as gravações? Trouxe. Peguei o notebook da mochila, abri, mostrei para ela. Ela assistiu. Várias gravações, uma após a outra. A expressão dela ficou cada vez mais grave. Quando terminou, ela fechou o notebook e olhou para mim. Senhor Carlos, o que essas gravações mostram são sinais claros de maus tratos psicológicos e físicos. A criança está em situação de risco. Senti um alívio e um aperto ao mesmo tempo. O que vai acontecer agora? Nós vamos abrir um processo de acompanhamento.
Vamos tentar contato com os pais, oferecer apoio psicológico, avaliar a situação da criança. Se houver resistência ou piora, vamos acionar a vara da infância e juventude e, se necessário, pedir o afastamento temporário da criança do ambiente nocivo. E quanto tempo isso leva? Depende da colaboração da família. Mas vou ser honesta com o senhor. Casos assim são complicados porque muitas vezes os pais negam, dizem que é exagero, que é interferência. Mas com as gravações temos provas concretas. E eu? Eu posso ver meu neto? Por enquanto não. Se o senhor tentar contato, pode ser interpretado como obstrução do processo. Deixe que nós façamos o trabalho. Acenei, mesmo sentindo o coração apertar. Saí de lá com a sensação de que tinha feito o certo, mas também com medo do que viria. 2 dias depois, na quarta-feira, doutora Fernanda e outro conselheiro tutelar foram até o apartamento do Rafael e da Amanda. Ela me ligou no fim da tarde para me contar como foi. Senhor Carlos, fizemos a visita. Conversamos com o pai e com a mãe. Apresentamos as imagens. E aí? A mãe negou tudo. Disse que o senhor é um avô possessivo que está inventando histórias porque não aceita a forma como ela educa o filho. Disse que as gravações foram tiradas de contexto, que o senhor editou para fazer ela parecer má. Senti o sangue ferver. E o Rafael? O pai apoiou a esposa. Disse que o senhor exagerou, que a situação não é grave. Meu Deus! Mas nós não acreditamos neles, senhor Carlos. As gravações são claras. Solicitamos que a criança seja acompanhada por uma psicóloga infantil. Eles resistiram, mas conseguimos uma ordem judicial. E agora? Agora Miguel vai ser avaliado. E dependendo do laudo, tomaremos as medidas cabíveis. Desliguei, sentindo um pouco de esperança. Na quinta-feira seguinte, Miguel foi levado para uma consulta com a doutora Patrícia, uma psicóloga infantil de 42 anos, especializada em trauma infantil. Eu não pude estar presente. Mas no dia seguinte, doutora Fernanda me ligou. Senhor Carlos, recebi o laudo da psicóloga. E? É preocupante. Miguel apresenta sinais claros de ansiedade, medo, insegurança. Relatou episódios que batem exatamente com as gravações. A psicóloga recomendou afastamento temporário da mãe e acompanhamento terapêutico urgente. E agora? Vamos apresentar isso à vara da infância. Provavelmente haverá uma audiência. Quando? Em breve. Vou te avisar. Esperei. Cada dia era uma eternidade. 2 semanas depois recebi a notificação. Audiência marcada para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã no Fórum de Contagem. Cheguei cedo, vestido com a melhor roupa que tinha. Uma calça social, camisa, sapato engraxado. Queria mostrar respeito, seriedade. Entrei no prédio do fórum. Corredores frios, cheiro de papel velho, gente andando para lá e para cá com pastas debaixo do braço. Fui até a sala indicada na notificação. Esperei do lado de fora. Alguns minutos depois, Rafael e Amanda chegaram. Ela de tailleur preto, salto alto, maquiagem impecável. Ele de terno, gravata, expressão fechada. Nossos olhares se cruzaram. Rafael desviou. Amanda me olhou com desprezo. A porta se abriu. Uma funcionária chamou. Processo número 4.578. Entrem, por favor. Entramos numa sala com uma mesa grande, cadeiras e uma juíza sentada na cabeceira. Ela era uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, expressão séria, mas justa. Bom dia. Sou a doutora Márcia, juíza da Vara da Infância e Juventude. Todos podem sentar. Sentamos. Eu de um lado, Rafael e Amanda do outro, com um advogado ao lado deles. A juíza abriu uma pasta grossa, começou a ler. Estamos aqui para avaliar a denúncia de maus-tratos contra a menor Miguel Ribeiro da Silva, 5 anos. Denúncia feita pelo avô paterno, senhor Carlos Ribeiro. Ela olhou para mim. Senhor Carlos, o senhor confirma que fez a denúncia? Confirmo, meritíssima. E o senhor trouxe provas? Trouxe. Gravações de câmeras de segurança. Eu já assisti aos vídeos enviados ao Conselho Tutelar. São perturbadores. Ela olhou para Amanda. Senhora Amanda, a senhora tem conhecimento de que as ações mostradas nas gravações configuram maus-tratos? O advogado dela se levantou. Meritíssima, minha cliente nega veementemente as acusações. As imagens foram tiradas de contexto, editadas pelo avô que tem interesse em prejudicar a reputação da minha cliente. Doutor, as imagens não foram editadas.
Foram analisadas por peritos, são autênticas. O advogado ficou sem resposta. A juíza olhou para Amanda de novo. Senhora Amanda, a senhora já procurou algum tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? Amanda, com a voz firme mas tensa, respondeu. Não, meritíssima, porque eu não preciso. Sou uma mãe dedicada. Cuido do meu filho com amor. Segundo o laudo da psicóloga infantil que avaliou Miguel, a criança apresenta sinais de trauma emocional. A senhora aceita se submeter a uma avaliação psiquiátrica e acompanhamento terapêutico? Silêncio. O advogado sussurrou algo no ouvido dela. Amanda respirou fundo. Não, eu não vou me submeter a isso. Eu não sou louca. A juíza assentiu. Anotou algo. Senhor Rafael, o senhor é o pai da criança. O senhor tem conhecimento dos fatos? Rafael olhou para mim com raiva, depois para a juíza. Meritíssima, meu pai sempre foi super protetor. Ele não aceita que a Amanda eduque o Miguel. Ele acha que qualquer coisa é abuso. Senhor Rafael, o senhor assistiu às gravações? Assisti, mas eu acho que são situações normais de educação. A Amanda estava tentando ensinar o Miguel a nadar, a ter disciplina. A juíza o interrompeu. Senhor Rafael, a psicóloga que avaliou seu filho concluiu que ele está em sofrimento emocional. O senhor não acha isso preocupante? Rafael hesitou. Eu acho que o Miguel está bem. Talvez um pouco sensível, mas... A juíza suspirou. Muito bem. Considerando a recusa da mãe em aceitar tratamento, os laudos psicológicos apresentados, as gravações autênticas e o bem-estar da criança como prioridade, determino o seguinte. Ela bateu o martelo. A guarda temporária de Miguel Ribeiro da Silva será transferida para o avô paterno, Carlos Ribeiro, pelo período de 90 dias. Durante esse período, a mãe Amanda terá direito a visitas supervisionadas, mediante acompanhamento psicológico obrigatório. O pai Rafael manterá a guarda compartilhada, mas a criança residirá com o avô. Caso haja evolução positiva no tratamento da mãe, reavaliaremos a situação em nova audiência. Amanda explodiu. Isso é uma injustiça. Vocês estão me tirando meu filho. O advogado tentou acalmá-la. Rafael segurou o braço dela. A juíza bateu o martelo de novo. Está decidido. Audiência encerrada. Próxima sessão em 90 dias. Saí daquela sala tremendo, aliviado, apavorado, grato, triste. Olhei para o Rafael. Ele me olhou com mágoa profunda. Você destruiu minha família, pai. E saiu segurando a Amanda que chorava. Fiquei ali, parado no corredor, sentindo o peso do que tinha feito, mas sabia que era o certo. Na sexta-feira à tarde, fui buscar o Miguel. A assistente social, doutora Fernanda, foi comigo até o apartamento do Rafael e da Amanda para garantir que a transição fosse tranquila. Tocamos o interfone. Rafael atendeu, a voz seca. É o pai e a assistente social. Ele abriu o portão. Subimos até o apartamento. Quando a porta se abriu, vi o Miguel sentado no sofá com uma mochilinha pequena ao lado, segurando o ursinho de pelúcia. Quando me viu, os olhinhos dele brilharam. Vovô! Ele correu até mim. Peguei ele no colo. Apertei forte. Oi, campeão, saudade. Também estava com saudade, vovô. Rafael estava ali, parado, de braços cruzados. Amanda não apareceu. Doutora Fernanda conversou rapidamente com o Rafael. Explicou os termos da decisão judicial. As visitas supervisionadas. Ele assentiu, mas não olhou para mim. Saímos. No carro, a caminho de casa, Miguel perguntou. Vovô, eu vou morar com você agora? Vai, filho. Por um tempo. E a mamãe? A mamãe vai vir te visitar, mas você vai ficar com o vovô, tá bom? Ele ficou quieto por um momento, depois disse, tá bom. E sorriu. Cheguei em casa, levei ele para o quarto de hóspedes. Eu tinha passado os últimos dias arrumando tudo. Coloquei lençóis coloridos com desenhos de super-heróis. Enchi o quarto de brinquedos, livros, uma mesinha para ele desenhar. É meu quarto, vovô. É, campeão. Gostou? Gostou muito. Ele largou a mochila, começou a explorar, a pegar os brinquedos, a sorrir. Naquela noite fizemos janta juntos. Macarrão com molho de tomate, o preferido dele. Ele comeu bem, falou bastante, riu. Depois do jantar, demos banho, escovamos os dentes, vestimos o pijama. Deitei ele na cama, cobri com o cobertor, sentei na beirada. Vovô vai ler uma história para você? Vai. Peguei um livro de historinhas que eu tinha comprado. Comecei a ler.
No meio da história, ele me interrompeu. Vovô, que foi, filho? A mamãe tá brava comigo? Senti o coração apertar. Não, Miguel, não tá não. Mas ela não veio se despedir. Ela estava ocupada, mas ela te ama. Ele ficou quieto. Vovô, eu posso dormir aqui para sempre? Segurei a mãozinha dele. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, campeão. O vovô tá aqui, sempre. Ele sorriu, fechou os olhinhos e dormiu. Fiquei ali olhando para ele, sentindo uma mistura de amor, proteção e alívio. Ele estava seguro. Finalmente. Nos primeiros dias, Miguel estava quieto, mais retraído do que o normal. Qualquer barulho mais alto o fazia pular. Se eu levantava a voz, mesmo sem querer, ele encolhia. À noite tinha pesadelos. Acordava chorando. Vovô, eu estava no escuro. Eu estava preso. Eu ia até o quarto dele, ligava a luzinha, pegava ele no colo, ficava ali até ele se acalmar. Acabou, meu amor. Você está seguro aqui. Ninguém vai te machucar. Comecei a levá-lo nas consultas com a doutora Patrícia, a psicóloga infantil. 2 vezes por semana. Ela trabalhava com ele através de brincadeiras, desenhos, conversas lúdicas. Aos poucos, Miguel foi se abrindo. Contou coisas que me partiram o coração, coisas que nem estavam nas gravações. Noites em que a Amanda o trancava no quarto escuro porque ele tinha feito birra. Dias sem comer porque ele tinha desobedecido. Palavras cruéis. Ela falava que eu era burro, vovô, que eu era fraco, que eu nunca ia ser ninguém. Segurei a mão dele, apertei com carinho. Você não é nada disso, meu amor. Você é forte, é inteligente, é amado, muito amado. Com o tempo, ele foi melhorando. Voltou a sorrir, a brincar, a confiar. Matriculei ele numa escolinha perto de casa. Ele fez amiguinhos. Começou a desenhar de novo, a participar das atividades. À noite a gente fazia o dever juntos, jantava, assistia desenho. Antes de dormir, eu sempre lia uma história para ele. E ele dormia tranquilo, seguro. Nas primeiras semanas, Amanda não apareceu nas visitas supervisionadas. Recusava. Dizia que era humilhante ser vigiada por uma assistente social, mas na 5ª semana, ela apareceu. A visita era num espaço do conselho tutelar, uma sala com brinquedos, mesa, cadeiras. Uma assistente social ficava presente, observando, anotando. Miguel ficou tenso quando viu a mãe. Oi, filho. Oi, mamãe. Eles ficaram 1 hora juntos. Amanda tentou brincar, mas estava rígida, desconfortável, sem jeito. Miguel mal falava. Só respondia sim ou não. Quando a visita terminou, Amanda saiu chorando. Nas semanas seguintes, ela continuou vindo. E aos poucos, começou a aceitar o acompanhamento psiquiátrico que a justiça tinha determinado. Foi diagnosticada com depressão pós-parto severa que nunca tinha sido tratada, agravada por transtorno de ansiedade e traços de transtorno explosivo intermitente. Começou a tomar medicação, a fazer terapia semanal. Doutora Fernanda me ligava de vez em quando para me atualizar. Senhor Carlos, a Amanda está evoluindo. Ela está se tratando, está reconhecendo os erros, mas vai ser um processo longo. E o Miguel? Miguel está bem. Ele sente falta da mãe, mas também tem medo. A psicóloga está trabalhando isso com ele. Na 10ª semana, a doutora Patrícia me chamou para uma conversa particular. Carlos, quero te falar sobre a Amanda. Pode falar. Ela está mudando, de verdade. Está fazendo terapia com comprometimento, tomando a medicação certinho, participando ativamente. Ela reconheceu os erros, chorou muito, pediu ajuda. E o Miguel? Miguel está bem, seguro. Mas ele ainda tem medo, vai levar tempo. E as visitas? Vamos aumentar gradualmente. De supervisionadas para acompanhadas. E se tudo correr bem, em alguns meses podemos avaliar visitas livres. Acenei, sentindo esperança e medo ao mesmo tempo. A audiência de reavaliação chegou. 90 dias depois da primeira. Voltamos ao fórum. Eu, Rafael, Amanda, o advogado doutora Fernanda. A juíza doutora Márcia leu os novos laudos. Amanda tinha comparecido a todas as consultas psiquiátricas. Estava medicada, fazendo terapia toda semana. O laudo psiquiátrico indicava evolução significativa. O laudo da psicóloga infantil dizia que Miguel estava bem, seguro com o avô, mas ainda apresentava sinais residuais de trauma. A juíza olhou para Amanda. Senhora Amanda, como a senhora se sente hoje? Amanda,
Mais calma, mais presente, com os olhos vermelhos, mas a voz firme, respondeu: Meritíssima, eu tô fazendo tratamento. Eu reconheço que eu errei, que eu machuquei meu filho, e eu quero consertar isso. Eu quero ser a mãe que ele merece. A senhora está disposta a continuar o tratamento? Sim, vou continuar, pelo resto da vida, se for preciso. A juíza olhou para os laudos de novo. Depois para mim. Senhor Carlos, como está a sua relação com a nora? Respirei fundo. Meritíssima, ainda é difícil. Ainda dói. Mas eu reconheço que ela está se esforçando. Eu quero que ela melhore. Por ela, pelo Miguel e pela nossa família. A juíza assentiu. Muito bem. Minha decisão é a seguinte. A guarda de Miguel Ribeiro da Silva permanece com o avô paterno, Carlos Ribeiro, por mais 60 dias. Durante esse período, as visitas de Amanda aumentarão gradualmente, de supervisionadas para acompanhadas, e depois, se houver evolução contínua, para visitas livres. Ao final desses 60 dias, reavaliaremos a possibilidade de guarda compartilhada entre o pai e a mãe, com acompanhamento terapêutico contínuo obrigatório. Amanda chorou. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança. Rafael, que estava ao lado dela, me olhou, e pela primeira vez em meses não vi ódio, vi dor, cansaço, arrependimento. Depois da audiência no corredor, Rafael se aproximou de mim. Pai, parei. Olhei para ele. Oi, filho. Eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não quis ver. Eu não quis acreditar. Eu achei que você estava exagerando, que você estava inventando. E eu quase perdi meu filho por causa disso. A voz dele falhou. Se você não tivesse feito o que fez, eu não sei o que teria acontecido. Coloquei a mão no ombro dele. Filho, você não perdeu. Ele está aqui. Ele está seguro. E agora a gente vai trabalhar junto para que ele fique bem. E para que a Amanda fique bem também. Ele me abraçou. E chorou no meu ombro, como não fazia desde criança. Segurei meu filho, senti o peso dos meses de dor, de distância, de guerra, mas também senti esperança. A família estava quebrada, mas estava se reconstruindo. 60 dias depois, muita coisa tinha mudado. Amanda continuava em tratamento, psiquiatra toda semana, psicóloga 2 vezes por semana. Estava diferente, mais leve, mais humana, mais presente. As visitas com o Miguel foram aumentando. Primeiro 1 hora, depois 2, depois meio-dia, e sempre com conversa depois com a doutora Patrícia para avaliar como o Miguel tinha se sentido. Miguel, aos poucos, foi se reaproximando da mãe. Ainda com cautela, ainda com medo, mas também com esperança. Vovô, a mamãe tá mais legal agora. É? Como assim? Ela brinca comigo, ela ri, ela não grita. Senti o peito aquecer. Numa tarde de sábado, Amanda veio buscar o Miguel para passar a tarde juntos. Pela primeira vez, sem supervisão, só acompanhamento posterior. Antes de sair, ela parou na porta, olhou para mim. Carlos, eu quero te agradecer. Olhei para ela, surpreso, por ter feito o que você fez, por ter me forçado a enxergar. Se você não tivesse feito isso, eu teria destruído meu filho, e a mim mesma. Senti os olhos arderem. Amanda, eu só queria proteger ele. Eu sei. E você protegeu. Obrigada. Ela saiu com o Miguel. Sentei na varanda, tomando café, vendo o sol se pôr. Seu Antônio apareceu, como sempre, para a conversa de fim de tarde. E aí, Carlos, como tá se sentindo? Cansado, seu Antônio, mas aliviado e esperançoso. Você fez a coisa certa, sabe? Eu sei. Mas foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Coragem não é fazer o que é fácil, Carlos. É fazer o que é certo mesmo quando dói. Mesmo quando custa tudo. Fiquei em silêncio, deixando as palavras afundarem. Hoje, 3 meses depois da segunda audiência, Miguel vive comigo durante a semana e passa os fins de semana com os pais. Agora, em guarda compartilhada, supervisionada terapeuticamente. Amanda continua em tratamento. Melhorou muito. Não é perfeita. Ainda tem dias difíceis. Mas está presente, está tentando, está sendo mãe de verdade. Rafael está mais presente também. Diminuiu as viagens, trabalha mais de casa, passa mais tempo com o filho. A família está se reconstruindo. Devagar, com cicatrizes, mas com verdade, com tratamento, com amor de verdade
E eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Amor verdadeiro não é sempre suave. Às vezes, amor é coragem de enfrentar o que dói, de fazer o difícil, de proteger, mesmo quando isso significa perder tudo. E que família não é perfeita. Mas quando há verdade, arrependimento real, tratamento sério e vontade de mudar, sempre, sempre, há um caminho de volta. Porque proteger quem amamos pode significar, às vezes, enfrentar quem amamos. E essa é a coragem que define um pai ou um avô.